que eu tenho aqui, Lucas 17, 32. Lembrem da mulher de Ló. Esse é o texto. Por que Jesus chamou a atenção para o caso dessa mulher? Ela professava seguir a Deus. O seu marido é descrito nas escrituras como sendo um homem justo, Ló. Ela deixou Sodoma com seu marido no dia em que a cidade foi destruída. Ela olhou para trás na direção da cidade contra uma clara orientação de Deus. E ela foi morta ao tornar-se uma estátua de sal instantaneamente. E o Senhor Jesus a usa como um alerta para a sua igreja. Ele disse: lembrem da mulher de Ló. Este é um solene aviso. Entenda que Jesus não, em nenhum momento Jesus disse: olha, lembrem de Abraão, Isaque e Jacó. Ou quem sabe Jesus tenha dito: lembrem de Sara, Rebeca e Raquel. Não, ele escolheu uma alma eternamente perdida para dizer à sua igreja: não se esqueçam da mulher de Ló. O tempo do fim está na mente de Jesus quando ele faz a declaração: lembrem da mulher de Ló. Esse é um solene aviso quando você não apenas considera o contexto em que ele foi dito, mas quem o pronunciou é o próprio Jesus, com o seu coração cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Esse é um solene aviso quando você leva em conta para quem ele foi dado. Jesus está falando com os seus discípulos. Ele não está falando para opositores ou descrentes. Ele achou que seria importante alertar os seus mais próximos seguidores. Esse é um aviso solene. Solene quando você também considera a maneira como ele foi dado. Ela não foi uma menção discreta. A estrutura da frase no original utilizado por Lucas alerta sobre o perigo de esquecer o assunto. É como se houvesse um imperativo aqui. Não se esqueça da mulher de Ló. E com um ponto de exclamação muito grande no final da frase. A estrutura gramatical sugere isso. Ele brada para que esse assunto possa ser mantido vivo na igreja. E a gente não pode subestimar a importância dessa matéria, porque foi Jesus quem disse: lembrem da mulher de Ló. A mulher de Ló desfrutava de privilégios espirituais. Ainda assim, ela cometeu um grave pecado e Deus a julgou severamente. Numa época de ignorância generalizada sobre o Deus verdadeiro, a mulher de Ló desfrutava um alto privilégio. Ela foi casada com um homem justo, eu mencionei. É Pedro quem fala na sua segunda carta que era um cara justo. Ela conviveu com o pai da fé antes de se mudar para Sodoma. E a convivência com Abraão, a sua rotina religiosa, o ritual de sacrifícios, as orações, a maneira como ele organizava a casa, a prosperidade do tio do marido por conta da sua fidelidade, tudo isso falou a mulher de Ló durante anos, até eles se separarem e ela ir morar em Sodoma. Tudo isso ela pôde testemunhar por muito tempo. Quando Abraão recebeu as promessas de que ele seria o pai de uma grande nação, ela estava lá. Quando Abraão construiu um altar entre Ai e Betel, ela estava por lá. Quando seu marido foi capturado por um rei ali vizinho e Abraão foi lá resgatar o seu marido com as coisas, as mulheres, aquilo tudo, ela estava lá. Quando Melquisedeque, rei de Salém, veio para encontrar Abraão com pão e vinho, ela estava lá. Quando os anjos vieram a Sodoma para alertar o seu marido, ela estava lá e viu os anjos pessoalmente. Quando os anjos os tomaram pela mão e os conduziram para fora da cidade, ela foi uma das pessoas ajudadas para escapar. É inegável que essa mulher possuía inúmeros privilégios espirituais. Apesar de todos os privilégios e oportunidades, apesar dos avisos e advertências do céu, ela morreu desgraçada, ímpia, impenitente e incrédula. Os olhos do seu entendimento, apesar de todos esses privilégios, nunca se abriram. A sua consciência nunca foi despertada, a sua vontade nunca foi realmente trazida a um estado de obediência a Deus, as suas afeições nunca foram realmente definidas pelas coisas do alto, apesar de todos os privilégios que essa mulher desfrutava. A forma de religião dela
era superficial e frágil. Ela estava mais ligada aos laços familiares do que realmente ela genuinamente servia a Deus. Ela se conformou aos caminhos do seu marido. Ela não se opunha à religião do justo Ló, mas aos olhos de Deus, o seu coração estava errado. Ela foi rebocada passivamente no rastro de Ló por muito tempo, mas ela não tinha desenvolvido a própria devoção. O mundo estava em seu coração e o seu coração estava no mundo. Nessa condição ela viveu e nessa condição ela morreu. Quantas e quantas vezes vocês têm me ouvido repetir aqui deste púlpito? Uma verdade que não transforma você, ela vai deformar você. Uma familiaridade vazia com a igreja tornará você uma pessoa pior. Eu realmente espero que você desfrute dos seus privilégios espirituais, mas que você não se apoie neles, porque eles são inúteis para a salvação. A esposa de Ló tinha muitos privilégios, mas o seu coração estava dividido, e num coração dividido não há o domínio do Espírito Santo. Alguns anos atrás eu cheguei numa igreja, recente eu tinha assumido aquele distrito pastoral, e uma mulher responsável por organizar o culto de jovens no sábado à tarde me procurou e disse: pastor, eu estou com uma ideia para fazer o culto de jovens aí no próximo mês e eu queria saber a sua opinião. Eu acho que nós tratamos a mulher de Ló com muita severidade. Eu queria considerar nesse culto as razões pelas quais ela olhou para trás. Vamos pensar junto aqui. Há muito mais nessa olhadinha para trás do que normalmente a gente capta a princípio. Aquele foi um pequeno olhar, mas revelou o verdadeiro caráter daquela mulher. Pequenas coisas frequentemente demonstram o estado da mente das pessoas. Pequeninas coisas, isso não é nada. Pequenos sintomas são frequentemente sinais de doenças incuráveis e mortais. O fruto que a Eva comeu no jardim foi uma pequena coisa, mas aquilo foi suficiente para ela perder a sua inocência. O seu estado se tornou um estado pecaminoso. Uma rachadura num arco de uma ponte prova que a sua fundação tem a sua estrutura comprometida. Aquele foi um pequeno olhar, mas também revelou a desobediência da mulher de Ló. A ordem do anjo foi específica e inconfundível, como foi a ordem de Deus ao casal no jardim: comam de tudo, mas daquele ali nem cheguem perto, não comam daquele fruto. A ordem do anjo foi simples: corram naquela direção e não olhem para trás. Tem coisa mais simples e mais clara do que essa? Mas o verso 17 do capítulo 19 que lemos, a mulher se recusou a obedecer a ordem e ela volta para trás, numa atitude de rebeldia. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, de que a rebelião é pior do que a feitiçaria. Quando Deus fala claramente por sua palavra, o nosso dever é claro: obedeça. Por isso Jesus disse: lembrem da mulher de Ló. Aquele foi um pequeno olhar, mas demonstrou uma descrença orgulhosa dela. Ela parecia duvidar que Deus realmente iria destruir Sodoma. Ela parecia não acreditar que havia qualquer perigo ou necessidade de fugir rapidamente. No momento que alguém começa a pensar que sabe melhor do que Deus, não levando ele a sério diante de um alerta ou de uma advertência, esse alguém está em perigo. É muito exagero. Seja mais flexível. Não é tão bem assim. Mas pode ser qualquer dia, não precisa ser esse dia. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser essa coisa. Pode ser isso aqui, não precisa ser exatamente aquilo ali. Muito cuidado, esse tipo de racionalização leva a pessoa a um caminho da ruína. Quando nós não entendemos o modo de Deus de agir, a melhor coisa de a gente fazer é se calar e confiar. Não discute com a soberania e com a sabedoria infinitas. E eu quero chamar a sua atenção de forma especial para esse ponto, porque pode ser justamente aqui que o Senhor Jesus particularmente pretende direcionar as nossas mentes. O caso dessa mulher é um alerta do perigo em olhar para o mundo.
A sua religião pode ser boa e crível, mas ela nunca desistiu do mundo. Ela parecia estar no caminho seguro, ao mesmo tempo em que os pensamentos mais baixos e profundos do seu coração eram para o mundo. O imenso perigo do mundanismo é a principal lição que o Senhor Jesus quer que aprendamos com essa mulher. Esse Jesus que andam vendendo por aí, um Jesus acomodado ao gosto de sua clientela, esse Jesus não existe. Nessas 4 palavras do verso 32 do capítulo 17 de Lucas, ele diz o seguinte: lembrem da mulher de Ló. E esse é um lembrete para que você não tenha o seu coração no mundo. Jesus não vai se ajustar às nossas preferências, porque as nossas preferências estão corroídas pelo pecado. Ele não vai rebaixar o nível das suas exigências, porque nós estamos afetados de tal maneira que, se não houver uma transformação completa do nosso ser, nós não estaremos habilitados a morar com Ele. Eu acredito que nunca houve um momento em que os avisos contra a mundanidade fossem tão necessários para a igreja de Cristo como são hoje. Cada época tem a sua própria epidemia, mas existe uma constante ameaça à igreja e ao mundo. É uma pestilência que caminha na escuridão, uma doença que destrói ao meio-dia, e pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de advertir a minha igreja sobre uma religião da boca para fora, um cristianismo superficial. Pelo amor de Deus, lembre da mulher de Ló.